Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ConvetCast, 16ª edição do ConvetCast. Hoje vamos falar de um assunto que está gerando um pouco de polêmica. A gente tem visto, principalmente no grupo dos nossos alunos, mas também em outros grupos, temos visto o pessoal compartilhar notícia, às vezes comentar algumas coisas que não é exatamente o que foi aprovado pelo STF, vocês já vão entender do que eu estou falando, e às vezes também é assim, transformando num problema muito maior do que é. Tá? Do que eu estou falando? Estou falando dessa notícia, a maioria que está aqui provavelmente viu no grupo já, né, algumas pessoas colocam alguns trechos, algumas coisas que realmente desanimam, tá? Mas antes de falar nessa notícia propriamente dita, eu queria reforçar o que a gente sempre fala, né? Aluno converte, não se abala por notícia. E não se abala principalmente porque a gente compartilha a nossa experiência e a experiência de dezenas e dezenas e dezenas de aprovados aí que não se abalaram por notícia. Porque eu garanto para vocês, desde que o Convete surgiu, desde que a gente estudava para concurso, o que saiu de notícia ruim, inclusive notícias muito piores que essa daí, tá? Um exemplo clássico que a gente comenta, né? Concurso do mapa. A prova que eu fiz em 2018, um pouco antes, só se falava em terceirização. Porque vai ter agora concurso para processo seletivo para temporário, acabaram os concursos públicos, vai ser todo mundo auditor temporário, né? E na prática não foi isso que aconteceu, tá? Pelo contrário. O processo seletivo foi para um veterinário que auxilia o auditor, que tem outras atribuições, que não faz certificação, não faz auditoria, não faz coleta de amostra, não faz um monte de coisa que é atribuição por lei do auditor fiscal. E por que eu disse pelo contrário? Porque logo depois de um processo seletivo com 300 vagas para veterinários temporários, saiu um concurso para auditor, o estatutário, o normal, né? E foram nomeados 539 auditores. Então, quem se deixou abalar pelas notícias, quem ficava assim, remoendo, fazendo com que isso atrapalhasse o estudo, acabou desanimando, não passando ou até largou os estudos. Bastante gente acabou mudando o foco aí, tá? E agora, essa é mais uma notícia que dá uma balada, porque quem lê ela sem entender o contexto dela, sem entender a aplicação prática dela, realmente ela é um pouco assustadora. Olha o que diz a notícia. STF permite que novos servidores sejam contratados via CLT e sem estabilidade. Entenda a decisão. Para quem não sabe, CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Quando uma empresa contrata um funcionário. É a legislação que trata desse tema. Tá? Corte avaliou mudança na Constituição que determinou o fim do regime jurídico único dos servidores. Decisão não afeta quem já atua no funcionalismo. Exigência de concurso continua. Aqui embaixo da manchete tem uma breve explicação que já nos dá bastante informação. Tá? Essa mudança na Constituição, ela foi bem antiga, se não me engano, de 1998, né? Talvez o Fábio saiba melhor, mas isso ficou parado ali no STF por muitos anos. Até chegar no STF, enfim, chegou no STF e ficou um tempo parado. Tá? Finalmente eles liberaram, autorizaram. Mas, primeira coisa, o que o STF está escrito ali, ele permitiu que agora cada órgão vai poder decidir qual a melhor forma de contratar para cada área. Isso é muito importante. Não quer dizer que, por exemplo, um estado agora vai contratar 100% via CLT, 100% vai ser sem estabilidade. Não, é por área. Isso é um detalhe muito importante. Por quê? Antes de entrar nesse detalhe, o que vocês acreditam que mudaria para nós? Porque, atualmente, os órgãos eles já podem contratar sem estabilidade, que são os temporários. Não pode? Tem veterinário temporário em diversos órgãos. Então, isso já pode, não mudaria nada. E alguns órgãos, algumas agências, alguns da administração indireta, já contratam via CLT. É o caso, por exemplo, da Cidasc.
Vocês acham que afeta o trabalho de um fiscal da SIDASC, CCLT, no dia a dia? Não afeta, porque por ele ser fiscal, e também porque todo ato da administração pública precisa de motivação, esses fiscais eles não podem ser trocados ao bel prazer do gestor. Então não é assim, eu não fui com a tua cara, eu vou te trocar. Tu tá pressionando a empresa lá, eu vou te trocar. Não pode, isso não é assim que funciona, ok? SIDASC, nunca ouvi falar, olha, tenho grandes amigos na SIDASC aí, nunca ouvi falar de uma interferência no trabalho deles nesse sentido, ameaçar de demitir ou alguma coisa do gênero. E são seletistas. Então esse é um ponto. Outro ponto, sem estabilidade. Essa estabilidade ela sempre vai ser relativa, porque, primeiro, precisa de concurso para passar. Segundo, para tirar, tem que ter motivação. Então, com certeza vai ficar uma relação mais frágil, mas imaginem que o que tudo indica é que isso aqui vai servir para, por exemplo, cargos secundários, cargos que são mais de auxílio. Imagina no Ministério da Agricultura. Tem lá os auxiliares administrativos, vários andares lá do Ministério, tem o pessoal que é auxiliar administrativo, que são pessoas que não necessariamente precisam fazer carreira e ficar todo o tempo lá no Ministério. Então, se o Ministério achar que seria mais vantajoso contratar por CLT, tudo bem. Mas cargos que envolvem um poder de polícia administrativo, cargos que envolvem, que são típicos de Estado, ou seja, que não tem uma versão igual na iniciativa privada, por exemplo, fiscal. O fiscal estadual agropecuário, o auditor fiscal, não tem uma versão de empresa privada. Então, a tendência é que esses órgãos continuem. Tá? E tem um outro detalhe muito importante. Órgãos importantes, como os que vocês vão estudar para fazer concurso, possuem carreiras e carreiras regradas por uma norma, uma lei, geralmente. Tá? E a lei institui a carreira, como ela funciona, e todas elas, todas que eu vi por enquanto até hoje, elas falam qual é a forma de entrar nessa carreira, se é estatutário, se não é estatutário, se é por concurso, se não é por concurso. Então, fiquem tranquilos, porque para mexer nesses cargos que vocês estão estudando, a chance é muito pequena. Eu expliquei alguns motivos aqui, e vocês podem ficar tranquilos, principalmente quem está estudando para fiscal do CRMV, fiscal do SIM, de município, de estado, né, do mapa. São cargos que eles têm uma tendência a ficarem nesse formato estatutário. Mas pensando assim, em vantagem e desvantagem, geralmente a gente associava assim, CLT, a maior desvantagem é não ter estabilidade. Eu já expliquei para vocês que a estabilidade no serviço público, ela é diferente mesmo para quem é CLT. Não é tão simples assim tirar alguém, tá? Precisa de todo um processo, com um processo administrativo, com todas as regras, com ampla defesa e contraditório. É bem diferente de assim, que nem um funcionário de uma empresa fez alguma coisa que o patrão não gostou, ele demite. Não é assim que funciona. Tá? E outra questão da CLT, que é diferente, para um órgão contratar cargos que são carreiras, que vão ficar muitos anos nesse trabalho, o CLT ele acaba gerando um vínculo muito forte, porque o órgão vai ter que depositar o FGTS, INSS, uma série de coisas que não vai ficar no órgão, esse dinheiro vai sair. E quando eles tiverem que demitir, 40% de multa do FGTS, são boladas. Então, nem sempre vai ser vantajoso. Isso não é uma coisa tão simples de definir. Tem que ter toda uma estratégia para o órgão não ficar refém disso. Daqui a pouco, eles gostariam que fosse um cargo não de carreira, um cargo que pudessem demitir depois de um tempo, enfim, né, temporário, alguma atribuição na prefeitura que é só durante um tempo. Sei lá, está construindo um parque e precisa de gente para fazer calçada, por exemplo. Né? Não é uma carreira que a pessoa vai ficar para sempre na prefeitura. Só que se ficar bastante tempo, acaba que fica de mãos atadas por estar pagando tudo isso, né? O INSS não vai ficar para o município, não, ou para o estado, vai para o governo federal, e FGTS também. Então, enfim, tem uma série de coisas que vão demorar até ajustarem.
Quem está estudando já tem edital, então pode ficar mais tranquilo ainda, porque não é uma coisa rápida de mexer, tem que fazer estudos, tem que, né, ter justificativa para estar mudando. E repito, a maioria dos cargos que vocês estão estudando tem uma lei que explica como é que funciona a forma de admissão, se é estatutário, se não é, se é concurso, se concurso tem título, se não tem título. Beleza? Então, hoje, vim aqui mais para conversar com você sobre isso, porque é uma notícia que eu tenho visto sendo compartilhada e geralmente com trechos, assim, alguém colocou ainda no grupo, acabou a estabilidade do servidor público, alguma coisa assim, né? Depois eu posso conferir, mas alguma coisa, né, tirou do contexto. O contexto não é esse. Não é que acabou. Agora está permitido que os órgãos escolham a forma de contratar de acordo com a área. Tá? Não vai ser assim 100%, muito provavelmente não vai ser, né? Nem teria como. Imagina eu contratar um policial sem estabilidade, né? Ou até um fiscal, um auditor. Como é que ele vai agir sem ter medo de perder o emprego? Como é que ele vai tomar uma ação fiscal, uma medida cautelar, fazer uma interdição, se ele não tem uma segurança jurídica por trás? Ok? O que tu acha, Fábio, dessas notícias aí que estão circulando? Tem uma questão que na própria decisão é comentada, que refere-se ao poder de polícia. Cargos que, para atuar, precisam do poder de polícia, eles teriam que ter a estabilidade. Isso é uma questão constitucional também. Então, se discute, não sei se tem alguém aqui que está presente, que é da Cidasc, por exemplo. Eu sei que na Cidasc está um grande problema por causa disso, porque lá é CLT e eles têm poder de polícia, eles autuavam, e está suspenso, até onde eu sei, essas autuações pelos médicos veterinários da Cidasc. Tanto é que o cargo da Cidasc nem se chama fiscal, então ele era médico veterinário. E na Secretaria da Agricultura de Santa Catarina existe um cargo lá, que daí sim tem estabilidade, que teria essa atribuição, que possui o poder de polícia. Então, lá no direito administrativo, com o Fidel, lá vocês estudaram que o poder de polícia ele pode ser dividido em 4 partes, e essa parte de identificar a infração, ir lá na legislação e comparar ela com o fato acontecido, com o mundo real, essas duas podem ser delegadas, mas a penalização, por exemplo, ela não pode. Então, cargos que tenham poder de polícia, vigilância sanitária, inspeção, eles não, teoricamente, não poderão, em hipótese alguma, ter esse tipo de vínculo. Mas tudo é possível, tanto é que não podia até agora, e mesmo assim tinha órgãos, né, que trabalhavam dessa forma. Então isso é aquelas coisas que o direito chama de jabuti, né? Porque isso faz parte de uma emenda constitucional, a famosa modernização do Estado, lá de 98, com o presidente Fernando Henrique, que é a emenda constitucional 19, se não me engano, ou eu acho que é de 98, que ela adicionou lá a eficiência, né, nos 5 princípios, e nessa emenda já dizia, a 19 de 98, né, fácil decorar porque é 1998, então ela é 19 de 98, é o segredo para decorar, aprendi com o Lucas Thomas. Então, essa emenda já falava desse tipo de contrato via CLT, mas ficou no limbo, né? Então o STF voltou, pediram vistas e estava até hoje parado, né? Então demorou, não foi nessa data que foi ajuizada essa ação. Então, se vocês vão ver lá, acho que é de 2004, e essas pessoas, elas foram aprovadas em concursos, eram CLT e estavam num limbo, né? Elas não eram estáveis, mas teoricamente não poderiam porque estava essa discussão. Mas agora se resolveu. Também foi uma forma de pacificar a situação de várias pessoas que entraram
entre, se não me falha a memória, entre 98 e 2003, que não eram cargos relativos ao poder de polícia, que entraram no contratos via CLT. Então, tem isso. Acredito que onde se tenha poder de polícia, não vai mudar em nada, vai continuar, como o Saulo bem falou, existem leis que regem os cargos, teria que se mudar completamente essas leis. Então, para trabalhos administrativos, acredito que vai ser mais comum. Atribuições de poder de polícia, até para não haver interferência, vai continuar do jeito que está, e é mais ou menos isso que a própria decisão fala, né? A própria decisão cita isso. Quando a gente pega uma notícia, como o exemplo ali, ela é tendenciosa, né? Ela não está especificando quais cargos. E o caso que foi julgado, ele é muito específico. Então, apesar de ter essa possibilidade, em nenhum momento se diz que para qualquer cargo. Por exemplo, um auditor da Receita nunca vai ser CLT. Um auditor do Ministério da Agricultura provavelmente nunca vai ser CLT, a não ser que mude atribuições. Daí, algumas atribuições só administrativas, talvez no futuro possa, mas por isso que já existem os analistas e outros cargos que são de suporte. Essa é a visão que me parece a mais sensata, né? Então, imaginem um delegado de polícia contratado CLT, depende da pessoa que ele investigar e ele está na rua. E não é só a questão de demissão, né, por algum motivo. Quando alguém é contratado CLT, teoricamente, ele pode ser demitido sem qualquer razão, né, porque pode ser demitido porque a empresa decide que vai demitir. Sem ele ter feito nada de errado, ele pode ser demitido. Então, isso não cabe ao serviço público, onde tudo tem o devido processo legal, a ampla defesa e tudo mais. Então, acho que é por esse caminho que nós iremos. Isso aí, viu, pessoal? Fiquem tranquilos, não deixem isso abalar vocês. Não é nem hora de se preocupar com isso. Tá? Para mudar uma lei de um cargo estabilizado, que tem sindicato e tudo mais, é bem complexo, bem demorado. E, como o Fábio falou, né? Inspeção, fiscalização, tudo que exige poder de polícia administrativa. Imagina na inspeção, tu vai condenar uma carcaça, não pode. Então, tu vai ter que, você não pode limitar o direito, não pode condenar na área de terceiros, né? Jogar fora, dar um prejuízo, sem ter poder de polícia. Vai fazer o quê? Vai ficar estocando numa câmara todas as carcaças a serem condenadas, daí, sei lá, uma vez por mês vem alguém lá e condena, não tem como. Então, fiquem tranquilos, tá? Não deixem abalar, a notícia tem que cuidar. Fora de contexto, então, abala mais ainda, né? A gente fica cansado de estudar, né? Parece que qualquer gatilho aí para dar uma desestabilizada vem como uma avalanche. Então, não deixem, tá? Esse tipo de coisa abalar vocês. É uma fase difícil, estudar. E esse tipo de coisa só puxa para trás. Então, evitem também colocar no grupo, né, multiplicar esse tipo de informação, a menos que seja para explicar, né, e que não foi o caso. Aí eu vi que algumas pessoas já estavam atentas ali, falaram, não, mas não é todo cargo, o órgão que vai decidir e tudo mais. É isso aí. Aí, como a gente explicou, muito provavelmente os nossos concursos não vão ser afetados, pelo menos não nos próximos anos aí, tá? Valeu, um abraço. Agora o Fábio vai assumir, vou fechar aqui a apresentação e vou sair da tela também para ficar maior para ti, tá, Fábio? Beleza. Então, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fábio. Só um minutinho aqui que apagou minha tela. Beleza. Tá. Só retornando aqui. Então, como já é da nossa praxe,
do ConvetCast, sempre fazemos também um pouco de conteúdo, né? Uma conversa inicialmente para falar sobre os principais assuntos, métodos e tudo mais, e depois uma breve revisão de um assunto sempre que é importante. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto que é muito, muito importante para termos de concurso público, que é os indicadores epidemiológicos. Esses indicadores, eles têm caído muito em prova, pessoal. Então, eu peguei duas provas bem recentes, provas agora desse segundo semestre, pelo menos que eu tive acesso a elas, e são provas que têm questões de epidemiologia, como é bem comum. A gente sempre fala, né, que o eixo principal para concursos de medicina veterinária tem 5 conteúdos principais. Epidemiologia é um deles. Quase sempre está presente a questões da disciplina de epidemiologia, e os indicadores não poderiam estar de fora, porque diria que é entre o top 3 dos assuntos de epidemiologia. Então, primeira coisa, quando a gente fala em indicadores epidemiológicos, os dois principais conceitos que mais são cobrados nas provas de concurso, e a gente precisa saber. O primeiro é a incidência. Vocês já estão cansados de saber o que é a incidência, e o outro é a prevalência, mas eu quero trazer alguns aspectos sobre esses dois conceitos. E quais são os aspectos? Os aspectos um pouco mais teóricos. Por quê? Porque calcular é bem fácil. Tem ali a equação, a gente vai falar sobre ela, mas as questões estão começando a explorar mais o que esses dois indicadores nos dizem frente a um estudo epidemiológico. Então, quando a gente fala de incidência, deixa eu botar aqui uma outra cor, a gente tem lá no nosso numerador, a gente tem o número de casos novos. E isso que diferencia ele da prevalência. Por quê? Porque a prevalência é o número de casos existentes no total, sejam eles velhos e sejam eles novos. Então, não importa se é uma prevalência, nós estamos falando de casos novos e casos velhos. Isso aqui é muito importante, pessoal, o aspecto teórico. Por quê? Pela característica da doença. Prevalência faz muito sentido em doenças crônicas. E a incidência, ela faz muito sentido em doenças agudas, como foi o caso da Covid. O que nos interessava era a incidência, eram casos novos, como é que ela ia se comportando, o gráfico de novos casos, diferente da prevalência, que serve para doenças crônicas, que tem uma duração longa, porque a gente consegue ver o comportamento dela. Se a prevalência vai aumentando, essa doença está aumentando com o tempo. Mas doenças que têm o curso muito rápido são doenças agudas, a prevalência não tem, vamos dizer assim, tanta informação, não faz tanto sentido para a gente. Como era o exemplo da Covid, em 2, 3 semanas, quem não tinha ali nenhuma complicação já estava completamente curado. Então, não fazia sentido pegar uma prevalência. Então, era muito rápido. Então, olha só, quando a gente falar de incidência, estamos pensando mais em casos agudos. Por isso que, quando a gente fala da incidência, pessoal, a incidência é importante aqui, ó, no denominador, vai ter a população. Vocês podem encontrar isso aqui de várias formas, tá? Mas o importante é entender.
a população em risco em determinado tempo. E qual que tem que ser esse tempo? Tem que ser o mesmo tempo que foi considerado para os casos novos. Então, casos novos em 1 ano, e qual que era a população de risco em 1 ano. Casos novos em 1 mês, qual que era a população de risco naquele 1 mês. 1 semana, 1 dia, não importa. Tem que ser a mesma variação de tempo, tanto para esses casos novos, que a gente vai considerar, quanto para determinada população no denominador, também o tempo tem que ser com o mesmo intervalo. E aqui, também, população em risco. Então, dizemos que em tese, o mesmo denominador. Porém, quando a gente está falando de prevalência, a gente está... o aspecto tempo aqui, ele é um ponto, ele é uma foto. Então, é naquele momento. E aqui, quando a gente fala em incidência, é uma população de risco em um intervalo de tempo. Então, pensem a incidência como um vídeo. Então, ela tem um início e tem um fim, um intervalo. Pensem a prevalência como uma foto, é o momento. Nesse momento, eu tenho 1.000 casos para uma população de 2.000 pessoas que podem ser susceptíveis, que podem estar em risco. Então, prevalência enxerguem como uma foto, incidência como um vídeo, ok? Estão acompanhando? Olha só, quando a gente fala em incidência, o evento é sempre o caso novo, e o tempo é de início da doença. Quando eu falo de prevalência, eu estou falando de ausência ou presença da doença. Então, são 2 coisas bem diferentes. Então, incidência é um evento, é um caso novo dentro de um determinado período. Prevalência é tem ou não tem a doença, seja ela velha ou nova, naquele momento. O período, na prevalência, ele pode ser arbitrário, como eu falei, uma foto, porque eu estou falando de um curto período de tempo, é no momento. Então, na incidência, se tende a usar períodos maiores. Não faz muito sentido a incidência diária. Então, para grandes exceções, que se faria algum sentido a incidência diária. Então, um surto, aqueles primeiros dias da doença, sim, mas depois já não faz mais sentido. Então, voltando ao exemplo mais próximo da gente, que é a Covid, vocês lembram que os boletins eram dados em semanas epidemiológicas. A Organização Mundial da Saúde, ela trabalha com semanas epidemiológicas, então é um período de 7 dias. Esse é o padrão geralmente utilizado para esse indicador de saúde. Pode ser mensal, pode ser semestral, trimestral, anual, bianual, não interessa, mas esse é, vamos dizer assim, o mais comum. Então, resumindo, a utilização da incidência, ela é utilizada principalmente para doenças agudas. Então, ela pode ser também utilizada em crônicas, mas que tenham vamos dizer assim, um grau de casos novos muito grande em um determinado período de tempo. Então, seria, como eu falei, exceção. O normal é para doenças agudas. E a prevalência? A prevalência, ela é, vamos dizer assim, aquele momento, se a pessoa está doente, ou se o animal está doente ou não, frente a uma população. Então, doenças crônicas, elas fazem mais sentido, né? Esse indicador faz mais sentido para as doenças crônicas. Então, tuberculose, HIV, então são doenças que a gente trabalha muito com prevalência. Influenza, raiva, outras, podem me dar exemplos aí, febre amarela, então a gente está falando de surtos, doenças agudas, então estamos falando de
casos novos, estamos falando de incidência. E o conceito, pessoal, o conceito é exatamente o que já falamos, né? Quando a gente fala de incidência, a gente está falando da velocidade que os eventos ocorrem. A gente está medindo casos em um determinado tempo. Então, lembrem lá da física, como é que a gente media velocidade? Era a distância dividido pelo tempo. Aqui, a gente está medindo casos novos em uma população de risco em um determinado tempo. Exatamente a mesma coisa. A gente está medindo, a palavra-chave aqui é velocidade. Então, pensem nisso. Sempre está envolvido número de casos em um tempo. Então, a incidência ela leva em conta um período de tempo em que os indivíduos que são livres da doença, são susceptíveis e têm o risco de desenvolvê-la, e frente ao número de casos. Então, comparando os dois através de uma divisão. Ele seria assim, incidência, pessoa, tempo em risco. Essa é a forma mais fácil de entender. E a prevalência é isso, é uma foto de pessoas em um determinado momento que estão doentes, frente a toda a população que pode desenvolver a doença. Então, lá, quando tiver uma questão, se pedir para calcular, vocês têm que lembrar que sempre interessa para nós é a população que tenha risco de desenvolver a doença, tá? Então, por exemplo, câncer de próstata em uma população de 50 mil habitantes de uma cidade, sendo que metade é homem, metade é mulher, então a população em risco é 25 mil, é metade, porque mulher não desenvolve câncer de próstata, até onde eu sei. Então, cuidado com isso, a população em risco é sempre a que vai ser utilizada para incidência quanto prevalência. Então, aqui a palavra-chave é momento, o momento da medição. Doentes dividido pela população em risco. Alguma dúvida aqui, pessoal? Algum comentário? Incidência e prevalência? Vamos fazer uma equação aqui para lembrar. Não é interessante para vocês decorarem um único conceito. Por quê? Porque existem diversos conceitos que falam a mesma coisa de formas diferentes. Então, quando a gente pega lá o Thursfield, da epidemiologia veterinária, ele traz o conceito de epidemiologia, de prevalência de uma forma, que é o principal livro de epidemiologia da medicina veterinária. Quando a gente pega o livro lá, a Bonita, né, que é a autora daquele livro conhecido da epidemiologia da área da saúde, ela traz o mesmo conceito em outras palavras. O que a gente precisa lembrar? Que prevalência, a gente já viu ali em cima o conceito, é o número, vamos colocar assim, de pessoas, animais, doentes, dividido pela população em risco. Agora ficou pequeno aqui. Pela população em risco. Deixa eu sair da frente. Pela população em risco. Isso é a prevalência. Número de pessoas doentes ou animais dividido pela população em risco. O que é a incidência? Eu uso aqui a letra I, né? Geralmente a gente usa o I para incidência e o P para prevalência. Então, considerando que eu tenho um período X, vamos botar um período X, 1 ano. Então, é o número de novos casos
dividido pelas pessoas ou animais em risco, ou seja, que tinham a capacidade de desenvolver a doença. E tudo isso aqui refere-se a um período. Então, tem que estar no mesmo período. Não pode ter o número de casos novos em um mês e a população em risco em um ano. A conta não vai dar o resultado correto. Então, vocês teriam que transformar. Cuidado com isso. Esse é o conceito. Então, vejam bem, número de casos novos pelo número de sujeitos susceptíveis em um determinado período, isso é incidência. Número de doentes sobre a população é a prevalência. São os dois principais conceitos. Mas existem alguns outros que, às vezes, mais simples que esses, com certeza bem mais simples, mas as bancas também cobram, e é importante a gente saber. O primeiro deles é a mortalidade. Mortalidade. O que é a mortalidade, pessoal? A mortalidade é o número, olha só, isso aqui é muito simples, é o número total de mortes em uma população. E a banca vai tentar te confundir com um outro conceito, que é a letalidade. Que é, aqui, é uma medida, né, de severidade da doença. É o quê? É a proporção de mortos dentre aqueles doentes por uma causa específica em um determinado período. Ou seja, dentre os doentes, é o número de mortes dentre os doentes. Opa, doentes por determinada doença. Ok? Então, esses são dois conceitos bem importantes que a gente precisa diferenciar. Quando a gente está falando mortalidade, é o total de mortos em uma população. Quando a gente está falando em letalidade, é dentro de uma causa específica, em um determinado espaço de tempo, quantos que morrem após ficar doente. E aqui, os dois exemplos mais comuns. Raiva tem alta letalidade e baixa mortalidade. Por quê? Se a gente pega na população o total de animais que morrem, geralmente são poucos animais, é baixa mortalidade. Mas é muito alto a letalidade, porque aqueles que ficam doentes, 100% morrem. Em regra, é isso. Então, cuidado para não confundir esses dois conceitos. E existe um terceiro conceito que eu quero trazer para vocês, que é o risco relativo. E esse me chamou a atenção. Ele não era muito comum em prova, mas vi ele em uma questão, então a gente vai tratar dele. O que é o risco relativo? Então, ele é a razão, ou seja, a divisão entre os expostos não doentes e em frente ao total, e vai mensurar a probabilidade de ocorrer a doença. Então, no grupo exposto, em comparação ao grupo não exposto. Então, para ficar bem claro, eu tenho um grupo de 10 pessoas que são expostas a determinada doença. Então,
comparando o número de doentes frente a esse risco, ou vamos dizer assim, ao desafio da doença, quantos que ficam doentes. Então, eu estou mensurando a probabilidade da doença ocorrer no grupo exposto em comparação ao não exposto. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode, deixa eu sair da frente, como é que a gente pode conceituar o risco relativo? Então, ele seria a razão, ou seja, a divisão entre os expostos, a população expostos e os não expostos. A determinada. Quando a gente fala assim, a determinada doença, fica complicado, né? Por quê? Porque tem causa para a doença. Por exemplo, câncer de pulmão. São vários agentes causadores. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, a gente vai chamar de determinado fator causal, que é o que pode gerar uma doença. Então, a gente vai utilizar o risco relativo para chegar até, vamos dizer assim, mensurar a probabilidade de ocorrer a doença em um grupo exposto. Isso é o risco relativo. Então, a razão entre os expostos e os não expostos, isso eu vou calcular a probabilidade de ocorrer esse evento, essa doença, no grupo exposto em comparação ao não exposto. A Eduarda pergunta: posso dizer que seria baixa mortalidade por poucos animais ficarem doentes? Baixa taxa de transmissão? Não, Eduardo, tem que cuidar, porque existe um outro conceito que eu não apresentei aqui ainda, que é o da morbidade. E esse vai tratar número de, vamos botar assim, número total de doentes. Desde que expostos, né, em uma população. Vamos pegar agora, Eduardo, para ficar bem claro, e vamos tratar de todos eles. Morbidade. Vamos pegar a febre aftosa. Ela tem alta morbidade. Essa sim é esse conceito que tu está falando. Ela se espalha muito rápido. Ela se transmite muito fácil. Ela tem alta morbidade, mas ela tem baixa mortalidade. Poucos animais morrem. E desses que ficam doentes, ainda muito menos morrem. Então, praticamente, a não ser animais muito jovens, não é comum a morte por febre aftosa. É uma doença que é autolimitante. Então, o grande problema dela é a perda econômica. Vamos pegar a raiva. A raiva tem baixa morbidade, baixa mortalidade,
Por quê? Porque poucos animais ficam doentes em uma população. E poucos, na população total, acabam morrendo porque poucos ficam doentes. Mas desses que ficam doentes, 100% morre. Então, a letalidade é muito alta. Ok? Ficou claro? Vamos fazer aqui umas questõezinhas que eu acho que esses conceitos vão ficar bem mais definidos. Então, uma questão agora de 2024, uma questão muito, muito interessante, que trata exatamente desses conceitos, mas com outras palavras. Então, por isso que é importante, e às vezes eu vejo o pessoal nos questionar, mas na apostila tem alguns conceitos que estão diferentes das questões. Porque é assim, pessoal, não existe um único conceito para incidência, não existe um único conceito para prevalência. Então, autores diferentes conceituam de formas diferentes, claro que o sentido tem que ser o mesmo, a ideia tem que ser a mesma, mas com palavras diferentes. Então, vamos lá. A incidência. Desculpa, vamos pelo enunciado. A epidemiologia pode ser conceituada como o estudo da frequência, distribuição e determinantes de problemas de saúde nas populações, sejam elas humanas ou animais, bem como a aplicação desses estudos no controle de eventos relacionados à saúde. Etimologicamente, a palavra tem origem no grego epi, que é sobre, e demos, que é povo, e logos, que é conhecimento. Então, seria conhecimento sobre o povo. Então, essa seria uma interpretação da origem dessa palavra. Considerando os conceitos fundamentais da epidemiologia, analise as assertivas abaixo, ou seja, as proposições, as frases. A incidência é um termo que descreve a frequência que surgem novos casos, importantíssimo. Novos casos, estamos falando de incidência, de uma doença em um determinado intervalo de tempo. Exatamente o que falamos. Casos novos, população em risco em um determinado período de tempo. Então, está corretíssimo. O termo prevalência refere-se ao número de casos de uma determinada doença existente em um determinado momento. Então, olha só, por que é importante pensar em, aqui, momento, pensar como uma foto, não tem um intervalo grande. Então, é instantâneo que a gente está pensando em prevalência. Ok, tá certo também. É um número de casos total, sejam novos ou velhos, em um determinado momento. Letalidade é uma medida da gravidade da doença. Como que ela é calculada? É a divisão do número de mortes por determinada doença e o número de casos da mesma doença, ou seja, é mortes pela doença dividido pelo número de doentes. Falamos aqui. Número de mortes dentre os doentes por determinada doença. É isso que ele está falando. É a gravidade, a gente está medindo a gravidade da doença. Divisão do número de mortes, determinada doença, pelo número de casos. Ou seja, o número de casos é o número de doentes. Então, também está correta. Considerando o termo letalidade acima conceituado, é correto afirmar que a raiva canina apresenta taxa de letalidade igual a 100%. Ou seja, dentre os animais que ficaram doentes, 100% deles morre. Ou seja, é uma doença que não tem cura. Vocês vão ouvir falar de casos de pessoas que sobreviveram, existe na literatura, mas a raiva ainda é considerada uma doença 100% letal. Essas pessoas que sobreviveram, o estado delas é praticamente vegetativo, tá? Elas só não pararam de respirar. Então, ninguém voltou à vida normal. Não morreram, talvez por causa do suporte, por causa de diversos fatores. Mas a gente não pode pegar duas exceções e tornar elas a regra. Considerem ainda que a raiva é
100% letal. Mas aí vem a pergunta: e se a banca falar desses 2 casos? Se a banca for muito específica, daí vocês vão considerar que eles existem e que ela não é 100% letal. Mas, sem falar nesses casos, que pessoas, não são animais, são pessoas que sobreviveram, vocês vão considerar que ela é 100% letal. Na questão fala raiva canina, ela é bem específica, a raiva canina é 100% letal, ok? Mais uma questãozinha, bem legal também. Então, falando sobre conceitos, complete as lacunas para tornar a frase verdadeira. Tanto a prevalência como a incidência são medidas de, o que vocês acham? Mortalidade, risco relativo, frequência da doença, letalidade, morbidade. O que vocês acham? Vamos lá. Quando a gente está falando de incidência e prevalência, a gente está falando de número de casos. Na incidência, casos novos. Então, quando eu falo de incidência, casos novos. Quando eu falo de prevalência, eu falo de casos novos mais velhos, ok? Então, eu não posso estar falando de mortalidade, eu não posso estar falando de risco relativo, eu não posso estar falando de letalidade, mas eu posso estar falando de morbidade. Por quê? Morbidade é o número de doentes em uma determinada população. Então, a gente viu o conceito de morbidade, total de doentes em uma população. A gente está tratando de uma medida de morbidade e está tratando de frequência da doença. Então, uma frequência em um determinado período, uma frequência em um momento. Então, não estaria incorreto falar que é uma medida de frequência da doença. Então, a gente elimina a letra D, e é assim que vocês devem fazer na prova. As que vocês já sabem que não pode ser, vocês vão riscando. Mas diferem em que temos aqui uma opção que seria incidência e outra prevalência. Mede o número de pessoas que têm a doença em um determinado momento. Falou momento, a gente sabe que é doença em determinado momento é prevalência, não pode ser incidência, porque incidência é em um período determinado de tempo. Então, aqui a gente sabe que é morbidade, e aqui a gente sabe que é prevalência. Prevalência. Então, prevalência mede o número de pessoas em um determinado momento. Exemplo, sua magnitude, o quanto ela é grande, mede o valor. E a incidência, então é o que sobrou, mede casos novos que apresentam em um período determinado de tempo, mede a sua velocidade. Ok? Então, não resta outra alternativa a não ser a letra D, porque aqui está trocado incidência e prevalência na letra C. Então, não pode ser, e é nosso gabarito a letra E. Certo? Certo? A Eduarda pediu risco relativo. Repetir o exemplo. Risco relativo, quando a gente fala de risco relativo, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo bem prático. Se eu tenho
Vamos pegar fumantes, pensar que o cigarro causa câncer. Então, se a gente pega lá o número dos que foram expostos e os que não foram expostos a determinado fator. Então, a gente vai acabar mensurando essa probabilidade da pessoa ter a doença. Entendeu? Então, eu vou dividir o número de expostos pelo número de não expostos. Então, vai ser o risco relativo da população, do grupo. Vamos pegar, então, a cada 10 pessoas, 4 fumam. Então, seria 4/6, ou seja, 4 dividido por 6 seria 2 dividido por 3, seria 0,66% em uma população que 4 de 10 fumam. Então, 66% de não adquirir a doença. E 44% de adquirir a doença, sendo que não é o único fator, mas é o risco. É o risco considerando o número de expostos e os não expostos. O risco relativo é o que menos cai, mas aqui, eu acho que até nessa questão ele cita, né? Ó, ele traz aqui como risco relativo. Alguma dúvida, pessoal? Eu apontei ali a questão e não mostrei na tela. Deixa eu botar aqui. Então, ali, na letra B, fala sobre o risco relativo. Então, seria a probabilidade, dentro daquele grupo, de um exposto desenvolver a doença relativa àquela probabilidade, em comparação com um não exposto. Risco relativo só cai conceito, tá? Só cai conceito. Não vão, assim, ó, muito difícil pedir para vocês calcularem, tá? Eduarda pergunta, professor, alguma notícia do concurso da SEAP? A notícia de hoje, notícia quente, é que algumas pessoas que até falaram no grupo ali que teria uma contratação emergencial de veterinários e tal. Saulo, tu lembra quem que falou? Alguém falou? Hoje saiu o edital e não tem veterinários. Foi feito um edital, uma contratação de temporários, mas veterinários não foram contratados. Então, o concurso segue firme. Podemos dizer para vocês que o concurso é mês que vem, é janeiro, fevereiro? Não. Existe um pedido de concurso e o Rio Grande do Sul, ele foi pioneiro em fazer concurso unificado. Então, se vocês lembrarem, lá em 2022, foi o último concurso da SEAP, ele não veio sozinho, ele veio junto com o último grande concurso do estado do Rio Grande do Sul. Então, era Secretaria da Agricultura, Administração, Saúde, então foi tudo junto. Qual que foi a grande vantagem? As provas são separadas por cargo, diferente do CNU, foi muito melhor. Elas eram no mesmo dia, nos mesmos locais, então se usou toda uma estrutura para potencializar o concurso, mas ele foi separado por cargo, e eu tenho certeza que o próximo vai ser assim, porque no molde do CNU fica inviável, né? Então, o que tem é isso, pessoal. Hoje saiu
um edital de contratação para alguns cargos que o Estado precisa, e não tem médico veterinário. Então, havia aí uma história que contratariam emergencialmente, e com isso atrasaria mais o concurso. Não sei se alguém de vocês ouviu, havia algumas pessoas falando, e era a famosa lorota, né? Então, diz que me diz que, e não tinha nada certo. O que tem de certo é isso. O pedido de concurso. O governador, na semana passada, autorizou não, ele anunciou que vai autorizar, acho que 2.700 vagas, né, para o próximo ano, para a segurança pública. Eu creio que será um ano que vai ter concurso, e provavelmente o da secretaria vai vir junto, vai ser um pacote de concursos. Então, na própria fala dele, fala que dentre os concursos do próximo ano que vão ser autorizados está essas vagas da segurança pública que já foram autorizados. Deixa eu ver aqui quantas vagas que são. Já te digo. Tem uma notícia aqui. 2.700 vagas foram anunciadas para a segurança pública. Então, brigada militar, e até 150 vagas são para oficiais, provavelmente vai ter vaga para médico veterinário. Polícia Civil, pessoal, aqui é perito, vai ter Instituto Geral de Perícias. Esse cargo aqui ficou sensacional. Não sei se vai ter vaga para médico veterinário, talvez venha junto com outras vagas, mas deixa eu ver como é que ficou a remuneração deles. Houve uma mudança, uma nova tabela para perita. Vou ter aqui. Mas, se eu não me engano, o subsídio inicial vai ser R$16.000, e tem mais ainda alguns benefícios. Assim como da agricultura, né? Então, quando saiu essas alterações do cargo, era um subsídio, algumas pessoas falavam, o subsídio não pode ter nenhuma gratificação. A gente sabe que pode, né? Então, já tem aprovada alguma, que é agora esqueci o nome, não é periculosidade, é insalubridade, periculosidade, nossa, me fugiu o nome ali, penosidade, isso aí, Eduardo, penosidade. Ela já está em lei, provavelmente vai ser regulamentada. Então, o subsídio inicial acho que vai ser R$10.000, mais 2 da penosidade, mais em março, acho que tem alteração, não sei, da Vale Alimentação, mais R$500, e provavelmente vai ter um sobreaviso, alguma que nem hoje tem a GDFA, que é para que a pessoa precisa, em alguns momentos, estar disponível em caso de surto de doenças. Geralmente, na Defesa Agropecuária, na Secretaria de Agricultura, tem essa gratificação. Eu acredito que em breve vai vir também. Então, vai ser um concurso muito, muito interessante esse do Estado do Rio Grande do Sul, com subsídio inicial de R$10.000 e final de 20. E mais essas gratificações. Então, bem interessante. É o tipo de concurso que tem que estar
bem estudada essa questão de epidemiologia, tá? Cai bastante as provas da Secretaria do Rio Grande do Sul, elas são bem típicas de provas de concurso de defesa, inspeção, epidemia, doenças infectocontagiosas e também cai alguma coisa de mais geral, assim, de legislação de defesa. Então, os programas sanitários também são muito cobrados. Está estudando para esse concurso, Eduarda, para a Secretaria do Rio Grande do Sul? Eu acredito que vai sair. Não vai demorar muito para começar a ter notícias mais quentes. Então, vai ter muitas aposentadorias, vai ter gente saindo, sempre tem, e tem muita vaga em aberto, falta muita gente. Tem uma questão também de inspeção, que está faltando muita gente para inspeção, pela questão do CISB, então faltam muitos médicos veterinários, e isso vai pressionar cada vez mais o concurso. Vai chegar um momento que se torna bem complicada a situação. Mas, como eu sempre falo, o concurso é uma decisão política, tá? O governador pode falar que o concurso vai sair daqui a 2 meses e contrata uma banca e ela faz o edital ali no prazo mínimo de 2 meses, ou contrata uma banca e ela demora 6 meses para fazer o edital. Pode acontecer também. Então, o importante é quando sair o edital estar preparado. Eduardo, eu te garanto que se tu continuar estudando para esse concurso, vai ser aprovado, porque ele é um concurso muito bom de fazer. A gente teve um desempenho com os nossos alunos muito alto no último, porque quando chegaram no edital, eles estavam muito preparados. Então, no pós-edital, sempre vai vir surpresas. Então, vai aparecer lá um raciocínio lógico, ou não vai ter raciocínio lógico, vai ter um direito, algum assunto diferente, que a gente vai precisar focar no pós-edital. Mas, tendo a base boa, não tem como dar errado. Certo? Mais alguma dúvida, comentários, angústias? Tem algumas legislações da SEAP, então falando mais específico para a Eduarda, que a gente já poderia lançar em apostilas para quem está estudando, mas eu creio que vai ter uma alteração no decreto bem em breve, porque ele já passou na secretaria para avaliações, então vai ter um decreto novo, então por isso que a gente está segurando, tá? Vão mudar algumas coisas. Vamos iniciar um por mês já. Sara, vamos sim. Vamos sim. Já vou deixar marcado, então, para vocês. Sobre a LGPD, vamos deixar marcado para a próxima semana, então, uma revisão. Vocês já receberam a apostila, né, com a LGPD, é uma legislação bem tranquila e questões também. Agora o foco para a DAGRE vai ser questões. Muitas questões estamos lançando. Hoje eu liberei um caderno novo de língua portuguesa. Não sei se vocês viram, essa semana está entrando o ciclo 2, agora vai entrar LibreOffice e vão entrar legislações não tão importantes assim para a DAGRE, lá da Defesa Agropecuária. Então, vocês vão ver que tem umas legislações que estão no edital, mas não são tão importantes. As mais importantes vocês já ganharam. Às vezes é uma norma que muda um artigo em outro, mas está lá no edital, a gente vai
vai colocar, mas vai pontuar bem o que é importante, porque passa quem faz mais pontos e não quem gabarita. Gabaritar a gente não está perseguindo, a gente quer fazer pontuação para vocês. Então, respondendo ali, já vou deixar marcado. Próxima semana eu faço uma revisão de LGPD, vou marcar na minha agenda, a gente avisa o dia ali no grupo, revisem ela, é uma lei bem... Lei e o decreto regulamentador, né, são bem interessantes, tem os resumos lá no final, as questões são pontuais, elas tratam de poucos assuntos, então repete muito e tenho certeza que vocês vão ter facilidade. Ok? Então, Saulo, não sei se quer falar mais alguma coisa, eu encerro por aqui, e um bom descanso e bons estudos a todos. A gente vai anunciar ali o ciclo 2, provavelmente na quarta até sexta todo mundo já vai ter recebido, né? Então, porque é um grupo grande a gente faz ciclos individuais, então até sexta todo mundo, acredito, já vai ter recebido e as apostilas vão sendo disponibilizadas. Beleza. Até mais.